Olá, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos juntos mais uma vez, nesta ocasião, para estudar a Palavra de Deus e para prosseguir nos nossos estudos. Nós temos estudado durante estas semanas que se seguem o tema Tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. E temos tido a oportunidade de estudar o exercício da fé em vários personagens bíblicos do Antigo Testamento. E nesta ocasião, nós vamos aproveitar a oportunidade que o texto bíblico nos dá para estudar mais um personagem que marcou época no seu tempo, justamente por conta da sua postura diante de Deus e diante dos homens. Trata-se de Saul, e o tema do nosso encontro de hoje é Retardando a ação do impossível, Saul, um rei obstinado. Lembrando os irmãos que este é um estudo bíblico em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela editora Vida no ano de 1988. Este personagem bíblico é polêmico. E é polêmico justamente por conta da sua função. Ele se tornou o primeiro rei de Israel, a primeira personalidade de um novo sistema de governo do país. E, naturalmente, Ogilvie, quando estuda a pessoa de Saul, está procurando desenvolver algum aspecto da vida na fé, da vida mediante a fé. E o assunto de hoje, naturalmente, tem referência ao trabalho que Saul executou, mas ao mesmo tempo o trabalho que Esaú deu a Deus, deu a Samuel, deu ao seu país. Começamos com a problemática, que já tem sido tradicional nos nossos estudos, e a problemática levantada por Ogilvie vai nesta direção. O que dizer a respeito de nossa espantosa capacidade de limitar o poder do Senhor em nossas vidas pela obstinação? A obstinação é uma atitude, é uma ação, é uma resolução interna nossa que efetivamente tranca, impede a ação de Deus na vida da gente quando decidimos por outra coisa. Isto é, quando queremos andar pelos nossos próprios pés, pelas nossas próprias pernas, independentemente daquilo que Deus poderia fazer em nós e através de nós. Ogilvie levanta essa questão e depois ele faz esta afirmação. Deus, embora todo-poderoso, nos deu a capacidade de aceitar ou rejeitar suas intervenções em nossas impossibilidades. Quando nada é possível para nós, Ele ainda nos deu a capacidade de aceitar ou rejeitar a sua ajuda. É o que diz Ogilvie. E continua. Deus nos deu a habilidade de discernir e de fazer a sua vontade. E quando a fazemos, coisas admiráveis acontecem. Você já deve ter tido essa experiência, sem dúvida. Mas podemos também recusar suas propostas de amor e terminar com o mínimo, em vez de com o máximo que Ele almeja para nós. E Ogilvie conclui, esse é o nosso problema. De fato, queridos irmãos, quando queremos decidir a nossa vida sem que Deus intervenha, muitas vezes nós estamos fazendo isto pensando até em santidade, pensando até em uma vida cristã mais profunda,
mas efetivamente isso pode não estar acontecendo. Ogilvy continua afirmando o seguinte: camuflamos a nossa obstinação com uma fachada de religiosidade. Às vezes, nos ocupamos no trabalho de Deus e não o desejamos em nossos problemas. De fato, nós rogamos a Deus que nos abençoe no trabalho que fazemos na igreja, mas não queremos admitir diante dele os nossos pecados, nem entregar a ele as nossas crises. Ogilvy continua: persistimos em controlar as pessoas e as situações, rejeitamos a orientação que exige mudança de comportamento e continuamos com padrões que intensificam as próprias dificuldades acerca das quais oramos. Nós queremos que Deus mude uma situação, mas nós mesmos não estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie numa direção imprevisível para nós, numa direção que nós imaginamos que não pode dar certo. Mas vamos nos lembrar, Deus é Deus do impossível. Deus não é Deus do possível. O possível talvez seja da nossa alçada, mas o impossível certamente não é da nossa alçada. Então, vamos nos dedicar a Saul. E vamos nos lembrar, então, da situação no entorno da vida deste rapaz que é escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Bom, a história dele é contada no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 9 a 31. Neste estudo, nós vamos nos restringir até o capítulo 15, que são os primeiros anos, os anos iniciais do reinado de Saul, e ele vai então tomar diversas atitudes que revelam que ele é um homem obstinado. A situação histórica de Israel, contada pelo Novo Dicionário da Bíblia, nos diz assim: sob a pressão da vassalagem aos filisteus, isto é, a subordinação rural, a subordinação para a afiação de ferramentas, porque os hebreus não tinham ferro, quem cuidava de ferro eram os filisteus, e eles é que afiavam arados, afiavam todas as peças importantes necessárias para a vida comum. Então era um jugo que havia, sim, quando não faltavam também as invasões e as guerras que no tempo de Samuel foram interrompidas. No tempo de Samuel, enquanto juiz, não houve ataque filisteu, diz a Bíblia. Mas sob a pressão da vassalagem aos filisteus, os israelitas chegaram ao ponto de pensar que somente um líder guerreiro visível poderia lhes dar livramento. Rejeitando a liderança espiritual de Yahvé, mediada pelo ministério profético de Samuel, exigiram um rei. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 8. Samuel ficou muito relutante com esse pedido, mas foi instruído por Deus a conceder ao povo o seu desejo e foi orientado para que escolhesse a Saul, a quem ungiu em segredo na terra de Zuf, conforme 1 Samuel 10, verso 1, e depois em cerimônia pública, um tanto bizarra, em Mispa, em 1 Samuel 10, de 17 até 25. Vamos nos lembrar, queridos irmãos, que cedo ou tarde Israel teria um rei. Isso está previsto, inclusive, nas orientações que Moisés deixou para que, quando alguém assumisse o trono, ou se criasse um trono em Israel para a mudança do sistema de governo por juízes para uma corte e um rei,
Então, haveriam certas regras para serem seguidas e eu quero convidar você para ver aí como é que era esta orientação que Moisés deixou. Vamos lá. Então, o título deste trecho de Deuteronômio é A Eleição e os Deveres de um Rei de Israel. Eu sei que está pequeno, mas faça um esforço para ler aí. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás, com efeito, sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Ainda que se peça um rei, é necessário esperar pela orientação de Deus para que esse rei seja coroado. Então, o texto prossegue dizendo assim: homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então, qualquer uma das pessoas que o Senhor indicasse das 12 tribos de Israel, certamente este seria o rei para o país. Prossegue o texto. Porém, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Em outras palavras, Israel está proibido de eleger ou de escolher ou de alçar ao poder uma pessoa que reine com a intenção de fazê-lo voltar ao Egito. A outra coisa, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Deus, ainda que permita vários casamentos, como a gente lê na história de Israel, várias famílias reunidas debaixo de uma pessoa só, de um homem só, nós sabemos que ele é sempre a favor do relacionamento monogâmico. Ele criou a monogamia. Mas o que também sabemos é que Deus não quer que as pessoas deem atenção aos cultos das mulheres estranhas que porventura vierem a se casar com o rei por motivo de aliança. Esse foi o pecado de Salomão. Se o irmão e a irmã se lembrarem, Salomão se casou com diversas mulheres e foi aceitando paulatinamente os credos de cada uma dessas mulheres e se tornou um homem idólatra. O texto nos diz que esse rei tem que trabalhar para o povo, não tem que reunir riquezas para si. Está certo que o texto diz, nem multiplicará muito para si, mas permite que o rei tenha certa posse, mas ele deve trabalhar para o bem do povo. E também quando se assentar no trono do seu reino, diz o texto, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Em outras palavras, o rei tem que ser entendido na arte de governar o país, na arte da guerra, mas especialmente ele tem que conhecer a lei do Senhor, ele tem que ser um homem de oração, ele tem que ser um homem dependente do Senhor, porque afinal de contas o povo resgatado da escravidão do Egito é do Senhor e não dele. Então, para que ele funcione perfeitamente como um rei fiel, um rei que tenha bênçãos muito grandes no seu reinado, ele deve
sem dúvida, ter este livro da lei nas suas mãos todos os dias. E termina o texto dizendo: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Verificamos, quando olhamos a biografia de Saul, que ele não usou do livro. Não se fala nada de multiplicação de mulheres, não se fala nada de multiplicação de cavalos, e sim de multiplicação de guerreiros ao seu lado. Mas o texto mostra que o seu coração se elevou sobre seus irmãos, ele se apartou do mandamento de Deus e, naturalmente, o seu reino foi cassado. Nenhum dos seus filhos veio a se tornar rei em sucessão no trono de Israel. Lamentavelmente, o reinado de Saul se passou em meio a uma guerra constante contra os filisteus, apesar de unificar a nação, apesar de reunir em torno de si um país. Saul nunca viveu em paz, perseguiu muito o seu genro Davi, porque soube que Davi seria o seu substituto natural. Então, durante a vida toda, passou numa guerra não somente exterior, mas uma guerra interior, por causa da sua obstinação. Nós vamos então caminhar no sentido de examinar alguns detalhes, vamos dizer assim, da vida de Saul por meio de alguns relatos bíblicos e algumas interações que nós vamos fazer com o texto, está bem? Então vamos começar. Primeira coisa que vemos aí é que Saul é um benjamita, ou seja, da menor tribo de Israel, entretanto muito próximo ali da região onde Samuel estava, e ele é filho de Quis, e a Bíblia nos mostra que a ascendência de Saul é de famílias nobres de Benjamim, da tribo de Benjamim. E Quis, seu pai, é um homem de bens. Portanto, a gente pode concluir que ele está sendo criado numa família próspera. Ele é um homem rico, não é? Mas as características físicas de Saul são muito boas. Parece uma ironia divina, não é? Que o povo sonhasse com um líder guerreiro, um rei guerreiro. E então Deus foi encontrar um homem muito jovem, mas o mais alto de Israel e o mais belo entre os israelitas. Ou seja, o cidadão devia ser um modelo. Se ele estivesse no século XXI, certamente ele seria utilizado para fazer filmes aí de super-homem para cima, não é? Entretanto, nessas interações, a gente chega à conclusão de que ele foi criado em família próspera e ele tinha algumas responsabilidades. Ele voltava, ia ao campo ver como tudo estava, mas ele também foi responsável por empreitadas como procurar as jumentas do seu pai que se extraviaram. Mas ele procurou e não encontrou. Ele e seu ajudante ficaram muito próximos até da região onde estava Samuel, e ele teve vontade de desistir, mas o seu ajudante não. O seu ajudante sugeriu que eles fossem procurar o vidente. Samuel era o vidente, era conhecido nacionalmente como o vidente, como aquele que havia substituído Eli, como aquele que havia se tornado um sacerdote, um sumo sacerdote ainda que temporário, não é? Mas Saul aparentemente não conhecia nada a respeito de Samuel. Aceita a proposta, entretanto pensando num presente, que tipo de presente a gente vai dar,
E o ajudante dele diz: eu tenho alguma coisa aqui no meu embornal, eu tenho uma moeda aqui, creio que será o suficiente, então eles vão. E o texto nos fala do fato de que enquanto isso, Deus estava contando para Samuel que ele estava enviando Saul para que Samuel o ungisse rei. E naturalmente, quando Saul chega, Samuel lhe dá um tratamento VIP, um tratamento especial. E o trata como um príncipe. Saul não está entendendo nada, mas então, na despedida, não é, bem de madrugada, lá solitários, Samuel e Saul têm uma conversa e Samuel unge a Saul como rei e lhe diz: olha, você vai voltar para casa, mas no caminho vão acontecer diversas coisas, não é? Diversos sinais, só para você perceber que é Deus quem está orientando tudo isso aqui. E de fato, Saul foi tomado de surpresa, não é, com relação à missão, mas os sinais efetivamente aconteceram. E ele, pelo Espírito, chegou até a profetizar. Eu creio que foi a única vez que isso aconteceu na vida dele. Foi uma experiência de possessão do Espírito Santo sobre Saul, exatamente para mostrar a Saul que a sua coroação era uma coisa projetada, idealizada pelo próprio Deus de Israel, né? E ele finalmente chega em casa, mas é interessante o texto relatar que o tio dele perguntou como é que foi, não é? E Saul se limitou a dizer: não, as jumentas foram encontradas, e não tocou no assunto do que acontecera a ele próprio. Dá para perceber aí que ou ele tem vergonha, ou ele tem timidez, ou ele tem medo, ou ele tem alguma atitude de indiferença. Nós não sabemos dizer o que ele tem. O que nós sabemos é que ele ocultou estas coisas do seu tio. O que mais que nós temos? Bom, Samuel reúne os anciãos e todo o povo em Mispa. E o que acontece? Acontece um evento muito interessante. Olha, vocês pediram o rei. Eu quero lembrar a vocês que o peso de ter um rei é que ele vai possuir os seus filhos, ele vai recrutar os seus empregados para o serviço militar, ele vai cobrar impostos, ele vai criar uma estrutura de governo e certamente vocês terão muitas despesas. Não é problema para nós, responde o povo. Nós queremos um rei, assim como as outras nações têm. Samuel já tinha conversado com Deus a respeito desse assunto. E Deus disse para ele: Samuel, fica tranquilo. O povo não está irritado ou bravo ou confuso com você. O povo está me ferindo, pecando contra mim. O povo está me tratando de maneira comparável às outras nações, está me desdenhando. Então, Samuel, diante desta explicação divina, continua trabalhando, continua fazendo o que Deus manda, mesmo sem concordar muito com as coisas que estão acontecendo. Voltando aqui, então, o povo se reúne em Mispa e disse assim: eu quero apresentar para vocês o rei, mas nós vamos fazer então a escolha desse rei mediante a sorte. E mediante esse sorteio foi escolhida a tribo de Benjamim. Que ninguém possa imaginar que isto aqui é mera coincidência, porque não é, né? Depois, o texto nos diz que foi sorteada a família de Matri e, por fim, Saul. Saul queira se apresentar. Mas onde está Saul? Pois é,
O nosso primeiro rei de Israel demonstra claramente que ele está reticente quanto à missão dele. Ele está divagando, ele está se desviando do chamado de Deus e então acontece uma coisa engraçada, a meu ver. É que ninguém sabe onde ele está, mas Deus diz, é o próprio Deus quem diz, e diz que ele está escondido entre a bagagem. O primeiro rei de Israel, o mais alto, o mais bonito, aquele que todo mundo consideraria a pessoa certa para reinar, parece que não quer obedecer a Deus, não quer fazer a coisa do jeito que Deus quer. Então, nós sabemos que finalmente ele aparece, todo mundo vê quem é, e o texto nos diz que ele volta a Gibeá acompanhado de uma tropa. Embora algumas pessoas, chamadas filhos de Belial, digam assim: como este homem poderá nos salvar? Este homem que estava escondido entre a bagagem, como ele pode nos salvar? E a tropa só vai ao lado de Saul justamente pelo fato de que Deus toca no coração daqueles homens. Então, a despeito de Deus ter feito uma escolha que aos nossos olhos seria inapropriada, Ogilvy diz assim: olha, muitas vezes a gente insiste com Deus em oração, querendo que Deus faça a nossa vontade e não a dele, e Deus acaba concedendo. E Deus acaba nos dando aquilo que pedimos, e aí vem consequências duríssimas do nosso pedido. Ou seja, Deus nos prova. Deus permite que a gente tenha atitudes muitas vezes ostensivas: eu não quero a tua vontade, eu quero que o Senhor faça a minha, e Ele concede. E ao conceder, Ele está nos provando. Voltando ao texto, nós sabemos que Saul, apesar de escolhido para reinar, na verdade ainda não estruturou um governo, ainda não estruturou uma sede. Ele está no campo, ele cuida do campo, e ele então é provado na sua capacidade de aglutinar pessoas em torno de si, mediante uma crise de uma invasão amonita. Não é? E nessa crise, ele fica tão irritado, que a junta de bois com a qual ele estava, ele pica. Ele corta em pedaços e manda para cada tribo, para cada região do país, e diz assim: eu vou fazer isso com quem não me seguir agora. Então, rapidamente, a nação se mobiliza, não é? E eles vão ao encontro dos amonitas, e com isto, então, Saul é consolidado como rei, unifica as tribos sob o trono, mas as pessoas dizem assim: bom, vamos matar então os rebeldes. E Saul diz assim: não, hoje é dia de adorar o Senhor, nós não vamos matar ninguém não. Então, os comentaristas acabam percebendo, ele é indulgente com os inimigos e ele não é indulgente com os amigos. Ele não trata bem os amigos, ele trata bem os inimigos. O que mostra para cada um de nós que ele não está muito interessado em fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Ele está interessado em ter o poder para fazer aquilo que lhe vem à mente fazer. Isto, no nosso cotidiano, nós temos que considerar como obstinação. Continuando o nosso texto, nós vemos então que Saul começa a reinar. Vence os amonitas, mas
ele entende que não precisa de muita gente, então ele separa cerca de 3.000 homens para estar com ele. E, na medida que ele encontra uma criatura valente, guerreira, ele vai somando no seu exército. E, naturalmente, mesmo que no tempo de Samuel os filisteus estivessem mais ou menos recatados, eles voltam a perturbar a Israel e a impor medo sobre a população. Mas mesmo assim, Deus vai prosseguir no propósito que havia feito e dito, comunicado a Abraão lá atrás. Mas Saul percebe um certo esvaziamento do seu exército e ele tem uma ordem de Samuel que dizia assim: me espere até chegar, não faça sacrifícios, porque esta não é sua parte. A minha parte é fazer os sacrifícios, então me aguarde chegar. E Saul vê que o povo está indo embora, não é? Se refugiando, se escondendo, porque está com medo dos filisteus, e então ele se adianta e sacrifica a Yahvé em lugar de atender a palavra de Samuel e de esperar por sua chegada. Qual a desculpa? Quando Samuel chega, não é? Ele tem a desculpa. Ele diz assim: olhe, as circunstâncias exigiram que eu tomasse uma atitude. Afinal de contas, eu sou rei de Israel, eu tenho que governar, eu tenho que decidir as coisas. Só que não é assim. Nós lemos lá atrás que um rei que quisesse ser rei de Israel deveria conhecer a Escritura, deveria conhecer a palavra de Deus e deveria saber que é um servo nas mãos de Deus. Qualquer pessoa que esteja no governo, no exercício do governo de um país, deve saber que é um servo de Deus, que está ali porque a autoridade lhe foi conferida pelo próprio Deus. Não está ali para fazer a sua vontade. Tanto é que as orientações de Moisés determinavam que um rei não podia ser rico, não devia ser rico, não devia procurar riqueza para si. Um rei não deveria multiplicar os seus cavalos ou tentar fazer o povo voltar a uma vida de escravidão. Não deveria ser uma pessoa de vários casamentos. Deveria ser uma pessoa que compreendesse a lei de Deus, acatasse a lei de Deus, e o exercício do reinado sob a orientação de Deus faria com que ele ficasse muitos anos no exercício do poder daquele país e seus filhos assumiriam o trono no seu lugar. Não foi o que aconteceu com Saul. Efetivamente não foi. Continuando aqui, nós vemos então que, embora Saul se justificasse de todas as maneiras, ele é reprovado por Deus por não obedecer o mandamento do Senhor. E Samuel não tem papa na língua. Samuel diz: olha, o Senhor não quer mais você. Não quer mais você. É claro que Deus tolera os erros que nós temos. Mas quando a vontade de Deus é muito clara e a gente insiste em fazer a nossa vontade, Deus nos disciplina de maneira dura. Porque aquilo que nós estamos fazendo é uma ofensa ao Senhor, especialmente quando nós temos clareza de que não deveríamos agir daquela maneira e agimos. Bom, continuamos naquele clima de guerra e o que nós sabemos é que Jonatas, o filho de Saul, praticamente da mesma idade de Davi, é um moço valente. E ele, então, faz das suas. Ele luta mesmo. E ele trabalha a favor do pai, a favor do reino,
e ele não quer o poder do pai, ele está trabalhando, ele é um soldado. Mas acontece um evento em que Saul determina que qualquer soldado seu que coma antes do anoitecer seja maldito, enquanto o exército não vingar a ele, Saul, dos seus inimigos. Em outras palavras, ele tomou a coisa para o lado pessoal. E ao tomar para o lado pessoal, ele acabou então se isolando. O exército está a meu serviço para exercer a vingança dos meus inimigos. Então ele conjura seus soldados com ameaça de morte e os deixa em jejum até que o vinguem de seus inimigos. E Jonatas não sabia disso. Ele passa pela floresta, ele vê mel escorrendo pela árvore, e ele toca ali com a ponta da sua arma, e ele saboreia aquele mel, e os seus olhos, diz a Bíblia, voltam a brilhar, quer dizer, as suas energias são renovadas. Ele faz uma crítica ao pai por conta desta ordem esquisita que o pai deu, não é? E nós percebemos que ainda assim, Saul declara que Jonatas será morto por desobedecer a palavra dele. A palavra dele virou vida ou morte. Dá para perceber como cresceu em Saul o desejo de mandar, o desejo de executar o poder e de que todos fizessem a sua vontade. Por outro lado, a gente vê que Deus deu para Saul várias vitórias, inclusive por meio de Jonatas. E embora o rei edificasse altares ao Senhor, sim, ele edificou altares a Deus. Saul edificou altares a Deus, mas o seu amor pelo poder foi maior do que o serviço no altar. Nós precisamos prestar atenção nisto. Quando isso toca a nossa vida, nós precisamos saber até onde o nosso desejo de fazer alguma coisa ou de ser alguma coisa prevalece acima da vontade de Deus. Nós precisamos ter sempre esse discernimento, meu irmão, minha irmã. Vamos voltar para o texto e para a história deste homem. Então, vemos que no princípio Saul derrota todos os inimigos ao redor e para onde quer que se volta, ele é vitorioso, porque a mão de Deus está com ele. O propósito de Deus é fazer com que os inimigos de Israel sejam disciplinados. Há uma palavra na Bíblia que nos mostra que o cálice da ira do Senhor se enche em relação a determinado povo. Por exemplo, você pode se lembrar do tempo em que Jeremias escreveu, está lá em Jeremias 29, ele escreveu uma carta para os exilados e ele disse na carta que os exilados ficariam ali até que a medida da ira de Deus se enchesse, não é? E a Babilônia fosse derrotada. Então isso acontecia com as nações em volta de Israel. Todas elas estavam sob disciplina de Deus e tinham uma data certa para desaparecer. Coincidentemente, desapareceram durante o reinado de Saul. O que temos ainda? A consulta ao Senhor era uma prática que Saul teve no começo. Mas quando Deus começou a evitar responder imediatamente, Saul começou a pensar assim: traz a arca. Não traz mais. Em outras palavras, ele começou a arrumar meios para ter uma resposta rápida.
como se ele tivesse pressa de que Deus resolvesse as coisas. Todos nós sabemos que Deus resolve as coisas na hora dele, na hora certa, não é? Então, as vitórias aconteceram muitas vezes porque ele consultou ao Senhor. Mas surge então no cenário Amaleque. Chegou o tempo dos amalequitas serem disciplinados pelo Senhor. O reino de Israel está solidificado, de certa maneira. Todos estão entendendo que Saul é o rei. Mas agora, Saul tem que ir atrás de Amaleque, provocar a guerra, porque Deus está dizendo que é necessário que ele seja disciplinado. Não é? E por que ele está sendo disciplinado? Lembra lá atrás, quando o povo estava no deserto ainda, foram os amalequitas que bloquearam o caminho do povo do Senhor para a terra prometida. É justamente agora, depois de um tempo de juízes, depois de um tempo em que Israel já estava estruturado dentro da terra, que Deus diz, está na hora de cuidar dos amalequitas, então ele usa Saul para fazer isso. E Amaleque será disciplinado por Deus por se opor ao avanço de Israel no deserto. Qual é a ordem? Amaleque, isto é, todos os amalequitas, todos os bens dos amalequitas, todas as propriedades dos amalequitas devem ser extintos da terra. Tudo deve morrer. Essa é a ordem. Essa é a ordem. E Saul é um instrumento de Deus para a disciplina de Amaleque. É importante nós nos lembrarmos, queridos irmãos, deste fato de que Deus muitas vezes nos usa para tratar de situações e de pessoas. E nós temos que fazer exatamente o que Deus nos manda fazer, porque tudo está girando em torno da vontade soberana de Deus. Voltando ao texto aqui da tela, então Saul é um instrumento de Deus para a disciplina de Amaleque, contudo, desobedece às instruções de Deus, mantendo Agag e o gado. Bom, Samuel chega e sabe de antemão que Saul não fez o que Deus mandou. E Saul se explica, não, na verdade, eu fiz exatamente o que o Senhor mandou, eu só preservei a vida do rei deles, o gado para a gente fazer os sacrifícios, eu estou com boa intenção, Mas, finalmente, Saul admite seu pecado mediante a confrontação de Samuel, culpando o povo, mas quer de todo jeito que Samuel participe da adoração que ele vai prestar publicamente a Deus. Samuel fica quieto, vai atrás de Saul, mas fica quieto, não participa, não se envolve com a adoração de Saul, porque sabe que Saul está descartado diante de Deus. E a postura de Samuel é uma postura que o crente deve ter em qualquer situação. O crente deve aprender que obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifícios. Obedecer a Deus é melhor do que realizar cultos, conferências, de realizar grandes eventos. Obedecer é melhor do que isto. E o texto bíblico nos diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação como a idolatria de culto a ídolos. É muito sério aquilo que Saul fez. Nós vamos ver que aquele espírito que ajudava Saul a governar, é retirado. Ele passa a ter ataques de malignidade, ele passa a ter complexo de perseguição, ele
passa a ser um homem amargo, exatamente pelo fato de que ele quer que as coisas sejam do jeito dele e não da forma como Deus quer trabalhar na vida dele. Nós temos, sem dúvida alguma, algumas lições importantes que Ogilvy menciona aqui. O que acontecia com Saul era que, apenas para seu próprio intento e propósitos, ele desejava o poder de Deus. A mesma coisa pode acontecer quando desejamos que Deus siga os nossos planos. Irmãos, somos nós os servos de Deus e não Deus nosso servo. Precisamos nos lembrar disto, e nada do que nós peçamos a Deus deve incluir, em primeiro lugar, o nosso interesse, e sim o interesse de Deus, a glória de Deus. O resto é uma bênção. Quando Deus é louvado, o resto que vem a nós é uma bênção, é fruto da sua graça para conosco. Segunda lição: quando o Senhor deixa de ser a nossa segurança, somos tentados a expor-nos à mágoa e a romper relacionamentos. As principais figuras do texto são Jonatas e Samuel. Samuel ficou muito machucado por conta da desobediência, da obstinação de Saul, da sua insistência em abandonar a vontade de Deus para seguir os seus próprios instintos, os seus próprios raciocínios. E Jonatas, sem dúvida, foi fiel ao pai até o fim, ao ponto de morrer em batalha. Mas o que percebemos é que Jonatas disse: eu não vou ser rei de Israel, não dá para ser rei de Israel. Davi vai ser rei e eu vou acompanhar Davi, eu vou ser leal a Davi. Jonatas compreendeu que o modo como seu pai tinha conduzido tudo era um modo errado. Além do que, desde o princípio do reinado de Saul, Jonatas foi ameaçado de morte pelo próprio pai. Terceira e última lição: quando confessamos nossas necessidades ao Senhor, Ele glorifica a si mesmo ao realizar em nós o que de outra forma seria impossível. Ele se deleita nisso. Quando, porém, nossa insegurança nos torna obstinados e empedernidos, negamos ao Senhor a glória de usar a nossa humanidade como um leito para o fluxo do seu poder. Será que Deus poderia ter feito da nossa vida uma vida muito mais abençoada? O que será que faltou? O que será que faltou? A vida de Jesus Cristo, mesmo morto na cruz, foi um grande sucesso. Mas olha o que ele falou: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo obedeceu cada passo, cada palavra, cada pensamento do Pai. E o resultado é a obra de redenção que nós temos nele. Nós podemos confiar que Deus nos aceita por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez. Mas ele só o fez porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E deu no que deu. Ele é o nosso grande vencedor. Ele é o Cordeiro de Deus, digno de toda honra e glória, porque ele não foi obstinado no sentido de desobedecer a Deus, mas agiu de acordo com a vontade do Pai. O segundo pensamento que eu quero colocar está em Isaías, diante da perspectiva do que pode acontecer com uma pessoa que não é obstinada, uma pessoa que é obediente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É preciso lembrar, queridos irmãos, que Deus trabalha por quem espera nele. E o que é que Deus vai produzir? Não se ouve, não se percebe, não se vê um Deus que seja tão poderoso, que
trabalhe a favor das pessoas que nele esperam. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo falando assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não temos nenhuma desculpa para ser obstinados, porque o Espírito Santo de Deus está ansioso por revelar a vontade de Deus sobre nós. E o que esse estudo pretende é mostrar que pela vida e pela obra de Saul, Deus realizou aquilo que queria. Mas esse servo foi um servo obstinado que veio a buscar a própria morte. Um homem que viveu magoado, um homem que viveu ferido, um homem que tomou más decisões, porque preferiu confiar em si mesmo do que confiar no Senhor. Este pecado da obstinação foi o pecado de Saul e não deve ser o nosso. Então que Deus nos ajude a sermos pessoas que vivem para Ele, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque na tua providência o Senhor nos concedeu a graça de sermos teus filhos e de podermos andar segundo a tua palavra. Nós sabemos, pela vida de Saul, que o Senhor permitiu a ele ser o primeiro rei de Israel, mas imediatamente o descartou desta posição, porque encontrou um homem obstinado, encontrou um homem que desafiava a tua vontade, um homem que queria poder para realizar as suas próprias coisas, um homem que foi violento, um homem que lutou contra a própria família, contra o profeta de Deus e fez coisas muito ruins, justamente porque, tendo a oportunidade de te servir, quis servir a si mesmo. Faz com que esse estudo nos ajude a questionar o nosso jeito de ser. Abençoa nossa vida, abençoa nossa casa, nosso lar, os nossos, fortalece a vida de cada um e nos edifica segundo a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.